Pessoal, aí sim, mais um vídeo hoje sobre DFSS, ou Design for Six Sigma, devido a um questionamento que eu tive de um aluno hoje, bem interessante. E ele virou e falou: Eduardo, eu quero fazer um projeto usando o método DMAD, né, aportuguesado, né, falando que é diferente do DMake ou DMake, né, enquanto o DMake é definição, medição, análise e de improve, né, melhoria e controle, o DMAD seria um outro método, que é definição, medição, análise, design e verificação. E aí eu aproveitei e falei, vou gravar um vídeo sobre o tema, mas antes o recadinho de sempre, inscreve no canal, deixa o seu joinha, gostei ou não gostei, e principalmente mande dúvidas, questionamentos, é muito importante para a gente continuar com essa interação. Fato o que é o design? Para que serve o Design for Six Sigma? Eu tenho até uma certa dificuldade de chamar de metodologia, porque se você lê, né, na história, né, o próprio livro do professor Dr. Michael Harry, ele fala isso muito de uma forma muito interessante. Poucas pessoas sabem, mas o primeiro projeto, né, se é que a gente pode chamar dessa forma, liderado por ele, inclusive, como Greenbelt, na época, na verdade não existia essa figura ainda, mas ele mesmo se intitula como um projeto de Greenbelt, da forma que ele tocou o projeto junto com a equipe, foi o desenvolvimento do primeiro telefone celular da Motorola. E aí ele fala, cara, se na época a gente tivesse esse conhecimento aprofundado do design, o método a ser utilizado seria o DMAD, e não o DMake, como foi utilizado. Mas enfim, isso é um tema para um outro vídeo. Fato é, o método design, né, duas coisas são importantes. Ele é próprio para um processo que não existe. Ok, então eu tenho a metodologia Design for Six Sigma, o DMAD seria o método, ok? O que é um processo que não existe? Não é você pegar uma frota de caminhão velho e trocar por uma frota de um caminhão antigo. Eles vão fazer a mesma função. O processo já existe, é o mesmo. Não é você automatizar um processo que é feito na folha do papel de pão. O processo já existe, você está mudando a forma. Processos novos, você trabalha geralmente com modelos matemáticos de projeção. Modelo matemático de projeção tem duas formas acadêmicas básicas de você lidar com isso dentro da matemática da estatística. A primeira, trabalhar com dados atuais e tentar, a partir desses dados atuais, entender coisas através de simulações, modelos, né, modelagens, que você não entende hoje. E tentar explicar essas variáveis de alguma forma, individualmente e coletivamente. A segunda forma é através de simulação. Simulação, pessoal, a gente está entrando numa área da matemática que é bem complicada, que eu falo que foi, desculpe a palavra, né, prostituída nos últimos tempos, falando que é pensar fora da caixa. Está muito na moda essa coisa brega, inovação. Cara, não é você remapear um processo. Quando você tem um processo as is e tenta mapear o should be, o que deveria ser, você não está desenvolvendo o design, você está otimizando. É a própria compreensão, a própria concepção do DMake, do método de um processo que já existe. Isso não é desenvolver um novo processo. Quando você trabalha com design, cara, você está falando que não é pensar fora da caixa. Para vocês terem ideia, as ferramentas mais utilizadas em modelagens e modelos matemáticos de projeção são modelagens através de superfície de resposta, rede neural. A gente está falando de uma área da matemática, da área da estatística, mais avançada que existe. Você está falando de DOE, que é o tipo de modelagem, modelo matemático aplicável, muito mais próximo da perfeição possível. A primeira vez que foi utilizado foi para clonar uma ovelha. Não podia sair uma galinha, não podia sair uma ovelha com duas patas, não podia sair uma ovelha com cabeça de vaca. Então você está falando, não basta inovar, não basta pensar fora da caixa. Você está falando de uma parte da matemática, de uma parte da estatística extremamente complexa, que dentro do método DMAD você consegue aplicar de uma forma mais palatável, de uma forma mais palpável, para coisas que existem nas empresas, no dia a dia.
Então, quando uma empresa, por exemplo, uma usina, tem 5 etapas de processo e ela vai implementar uma 6ª etapa no meio, talvez seja o método mais adequado. Talvez. Lembrem que o conceito de agregar valor, né, na manufatura é quando qualquer tipo de matéria-prima sofre uma mudança na sua característica químico-física. Ou seja, se você implementar uma 6ª etapa de processo no meio, ou no final, ou no começo dessa usina, que vai agregar valor, o DMAIC pode ser aplicado. Caso contrário, é DMAIC, o processo já existe. Você tem que padronizar, parametrizar, achar o melhor padrão e otimizar, deslocando médio, deslocando a performance, de forma sustentável, por isso a fase de controle. Mas o foco aqui é falar do Design for Six Sigma. É para isso que serve. É para isso que existe o conceito. É para isso que o curso de DFSS, né, o que é aplicado por mim, por exemplo, tem 80 horas. E eu vou te falar, para dar esse curso de 80 horas, ó, tem que suar a camisa, porque a gente está falando de uma parte da estatística, da matemática, já no estágio intermediário avançado. E ao mesmo tempo não pode se tornar uma aula acadêmica, tem que ser uma aula prática. Porque tem um processo de certificação como qualquer BELT. Você tem as provas, são 2, que a pessoa tem que ter uma média 7. Aprovado, está apto a fazer um projeto, que demora em torno de 8 meses, maior do que o DMAIC, que é 6. Onde fase a fase ele tem que cumprir algumas etapas para poder chegar no design correto, para chegar naquele processo novo, de forma que ele tenha uma performance alta, uma capabilidade alta, mas também que não afete os outros processos. Não adianta descobrir o pé e cobrir a cabeça ou vice-versa. Uma usina, uma fábrica, uma empresa, ela funciona de forma toda cadenciada, né? É um mecanismo, né? E aí não basta você, de forma isolada, falar, inovei, fiz uma mágica. E aí, só para terminar, né, me perguntaram na aula de ontem, professor, essa parte de análise mais apurada, né, que a gente faz um tipo de regressão, modelagem, que é a prova do conceito acadêmico de forma conceitual, e a partir daí desenvolve um modelo matemático prático que não pode ter premissa, que funciona em qualquer situação, né, que vira produto e dá certo, não vai ser substituída pela inteligência artificial. Eu acho que esse tema em si, ele já cabe um vídeo específico sobre ele. Mas de forma rápida, eu não acho. Eu acho que vai ser substituído, mas é um problema que talvez meu filho, se seguir minha carreira em frente, ou talvez até o meu neto. Tá? Porque a modelagem, né, como qualquer coisa, você tem o conceito acadêmico, o conceito didático, vamos dizer assim, formal, do que é cada coisa que você calcula, para que serve, o próximo passo, e você tem a prática, que é o conhecimento do processo. E eu sempre falo com meus alunos, nada substitui o conhecimento do processo. É muita arrogância, é muita prepotência. Eu, ou qualquer consultor, professor, chegar numa empresa onde tem uma pessoa que faz 30 anos uma função e falar, você está fazendo errado. Tem coisa que aquele cara sabe daquele processo, que é bem possível que demore 30 anos para conhecer também. Então não sejam prepotentes. A pior coisa do mundo é você chegar num lugar, não conhecer nada e querer mudar. Conheça primeiro, aprofunde, e aí melhor. É o DMAIC, né? E outra coisa muito importante também, pessoal, a gente tem que ter sempre em mente que inovar é bom, né? O pessoal fala, você é contra. Não, muito pelo contrário. Mas você tem que inovar para melhor, né? A coisa tem que caminhar, o conhecimento é justamente isso. É você pegar aquilo que existe e dar um passo à frente. Não é isso que vem acontecendo. A tecnologia, ela vem dominando o ser humano não está dominando a tecnologia. A gente não está usando mais a tecnologia como meio
para crescer, para evoluir. A gente está entregando para a tecnologia e falando, cara, faz para mim. Enfim, eu acho que são boas reflexões. O intuito desse vídeo é mostrar apenas, né, o que é o DFSS, para que serve, e o método de DMADV, né? Lembre-se, definição, medição, análise, design e verificação de um processo novo. Mas o processo é novo, e não a forma como ele faz é uma forma diferente. Guardem isso, fica uma boa dica. Provavelmente eu vou gravar novos vídeos sobre esse tema e sobre outros que eu abordei aqui, mas, cara, muito cuidado, pessoal. Né? Vamos dominar primeiro os conceitos, entender realmente a fundo, para poder aplicar na prática. Né? Eu brinco que hoje você vive num mundo de especialistas. O que é um especialista, pessoal? É aquela pessoa que domina os conceitos, individualmente e coletivamente, tem uma visão formal para que aquilo serve, ou seja, consegue traduzir esses conceitos para a prática e já praticou. A prática é insubstituível. Né? Façam projetos, errem, façam projetos ruins, né? Tomem bomba. Projetos ruins não devem ser certificados. E evoluam. Né? Garanto, é um caminho árduo, é um caminho de muito suor, muita dedicação, mas vale a pena. Vale a pena. Né? Você aprende com isso, você cresce, você evolui. E principalmente, você começa a dominar as ferramentas. Né? Entende para que serve cada método, cada metodologia, quando usar ou não usar cada ferramenta. Errou, a próxima vez você não vai errar de novo. Se tiver uma boa orientação, é claro. Mas aí é só uma questão de opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado. Não esqueçam, né, de mandar dúvidas, perguntas, críticas com educação, sempre muito bem-vindas. E até o próximo vídeo. Valeu!